Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das ideias mais poderosas e ao mesmo tempo mais polêmicas de toda a filosofia. A ideia de que tudo no universo tem um propósito. E vamos tentar entender por que, em algum momento da história, a ciência moderna meio que decidiu deixar essa ideia de lado. Seja bem-vindo! Estamos chegando ao fim dessa pequena jornada metafísica. E aí, tá gostando do conteúdo? Então bora pensar um pouco mais. Essa é uma daquelas perguntas gigantes, né? Uma pergunta que a humanidade se faz desde que a gente aprendeu a lascar a primeira pedra. Essa busca por entender causa e efeito parece que tá na nossa essência. Essa coisa de entender a causalidade é uma habilidade muito, muito antiga. A gente vê isso em todo lugar. Pense nas pontas de lança lá do Paleolítico. Quem fez aquilo sabia exatamente o propósito daquela pedra afiada. Ou, sei lá, nas bombas de água do Egito Antigo. A intuição sempre foi muito clara. Toda ação era pensada para chegar num resultado específico. E essa jornada para entender o porquê foi evoluindo, claro. A gente saiu de uma aplicação super prática do dia a dia e começou a mergulhar numa investigação filosófica bem mais profunda. E aí, precisava de alguém para organizar esse pensamento todo, para ir além das explicações meio mágicas da época. E esse alguém foi Aristóteles. E aqui, a gente tem o primeiro grande modelo sistemático para responder a pergunta por quê. Para Aristóteles, não existia uma causa só, mas um sistema com 4 partes. E só juntas, essas 4 partes poderiam dar uma explicação completa de qualquer coisa. Vamos pegar o exemplo de um cachorro para ficar bem claro. A causa material é, basicamente, do que ele é feito. A causa formal é o que dá forma de cachorro a essa matéria. A causa eficiente é quem ou que fez ele existir. Os pais dele, no caso. E por último, a causa final. Essa é a mais fascinante. É o propósito. A razão pela qual o cachorro existe. E é justamente essa causa final que se tornou, digamos, o grande ponto de discórdia. Para o Aristóteles, ela era a mais importante de todas, porque era ela que explicava por que as outras causas se organizavam daquele jeito específico. Era a razão de ser de tudo. Essa citação dele resume a ideia de um jeito genial. Pensa só, o objetivo final, o porquê, existe primeiro como uma intenção, como um plano. E a última coisa a ser de fato alcançada. É o que guia o processo inteiro, do começo ao fim. Para a gente sentir o poder dessa ideia de causa final, vamos fazer uma pergunta simples. Por que os bicos dos pássaros são tão diferentes um do outro? E aqui a gente vê a resposta de forma brilhante. A causa final, ou seja, a finalidade, é quem manda na forma. O bico de um beija-flor não é comprido e fino por acaso. A forma dele foi ditada pelo propósito de alcançar o néctar lá no fundo da flor. Já o bico da águia é aquele gancho afiado porque o propósito é rasgar a presa. O ponto-chave é esse: o propósito vem primeiro e a estrutura obedece. Mas então, a história deu uma virada. A ciência moderna, na sua busca incansável por objetividade, começou a se afastar, a se divorciar dessa ideia de propósito. Vamos entender como essa separação aconteceu. A ferramenta filosófica para essa mudança foi a famosa navalha de Ockham. A ideia era bem direta. Vamos ficar com a explicação mais simples, mais direta, com aquilo que a gente pode observar. E a causa final, o tal do propósito, bom, não dá para medir um propósito com uma régua, certo? Então ela começou a ser vista como uma complicação desnecessária. E isso nos leva a 2 visões de mundo que são, na prática, bem diferentes. A visão aristotélica quer a explicação completa, incluindo o porquê. Já a visão científica moderna, com essa influência de Ockham, se concentrou quase que totalmente na causa eficiente, ou seja, o que causou o quê numa cadeia de eventos puramente físicos. Vamos voltar para o exemplo do golfe. Se a gente olhar só pela lente da causa eficiente, a descrição é bem mecânica. O jogador move o taco bate na bola, a bola sai voando. É uma sequência de forças e colisões, ponto. Mas espera aí, isso explica de verdade a jogada? Claro que não. Essa descrição ignora a parte mais importante de todas, a causa final. A tacada toda é guiada pela intenção de botar a bola no buraco. É o propósito que define a força, o ângulo, a ação inteira. Sem a causa final, a jogada nem faria sentido. Isso tudo nos joga numa questão fundamental. Será que uma ciência que ignora completamente o propósito pode, de fato, nos dar um retrato completo da realidade? Talvez seja a hora de a gente reavaliar esse papel da finalidade. E aqui surge uma perspectiva que é simplesmente fascinante. E se a finalidade do universo não for prática, como uma máquina, mas sim estética, como uma grande obra de arte?
A função de uma pintura incrível não é ser útil, mas sim expressar beleza, ordem, um significado. Essa pintura do Copérnico captura essa ideia perfeitamente. O próprio título, Conversas com Deus, já sugere que a ciência pode ser muito mais do que só medir causas eficientes. Ela pode ser também uma forma de contemplar a estrutura, a ordem, a beleza do universo, de apreciar essa arte. A questão talvez não seja excluir a causa final, mas entender que a ciência e a filosofia podem detectá-la de formas diferentes. E assim a gente fica com essa pergunta final. A finalidade que a gente percebe no bico de um pássaro ou na órbita de um planeta é só uma história que a gente conta para nós mesmos? Ou será que estamos de fato descobrindo um propósito que já estava lá o tempo todo? Se fez sentido para você nosso esforço, dá um like no vídeo. E lembre-se, nessa jornada não convém estarmos sós. Por isso compartilhe e traga mais pessoas para a trilha certa. A trilha certa.